Sabe como hoje pegamos nossos celulares e procuramos informações sobre todo tipo de coisa? Encontrar horários de filmes em cinemas perto de mim. Pois imagine uma mulher que tem uma grande necessidade em sua vida. Ela está desesperada e quer encontrar respostas reais. Então, ela pega o celular. Encontrar ajuda para casamentos em crise. Nós queremos que as mulheres, nessas situações, encontrem o Aviva Nossos Corações. Quando elas encontrarem, descobrirão verdades bíblicas, práticas, fundamentais, sobre as quais poderão construir suas vidas. Desenvolver sites compatíveis com dispositivos móveis e o conteúdo sólido para colocar nesses sites exige tempo e dinheiro. O Aviva Nossos Corações só pode fazer isso através do apoio financeiro de nossas ouvintes. Ore a respeito e pergunte ao Senhor como você pode apoiar o Aviva Nossos Corações neste momento e nos ajudar a proclamar a verdade a esta geração e a geração vindoura. Visite o nosso site. Ir para avivanossoscorações.com e faça sua doação. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy Demos Boguemus, na voz de Renata Santos. A espiritualidade está na moda. Muitos artistas e celebridades fazem alusão a Deus ou ao sobrenatural, mas só porque as palavras soam bem. Será que estão realmente falando a verdade? Nancy continua a série Discernindo a Verdade em um Mundo de Engano. Ontem falamos sobre o significado de um cavalo de Troia. E se você não ouviu aquela sessão, lembre-se da história da Batalha de Troia, da Guerra de Troia, e de como os gregos conseguiram capturar a cidade de Troia na mitologia grega, construindo um grande cavalo de madeira que fingiram ser um presente. Eles o deixaram do lado de fora da cidade e fingiram ir embora, navegando. E os troianos, pensando que aquilo era um presente e ignorando os avisos em contrário, trouxeram o cavalo para dentro da cidade. Durante a noite, enquanto celebravam com uma grande festa, pensando que tinham vencido a guerra, descobriram que o cavalo estava cheio de soldados gregos, que saíram de dentro dele e abriram os portões da cidade, permitindo a entrada dos gregos que estavam escondidos do lado de fora. Os gregos entraram, saquearam a cidade, mataram os homens, levaram mulheres e crianças como prisioneiros e queimaram a cidade inteira. Assim, o termo cavalo de Troia passou a significar algo que parece ser um presente, mas não é. É perigoso, é enganoso, não é inofensivo ou útil como se poderia pensar. Esse termo cavalo de Troia passou a ser usado também no mundo dos computadores. Algumas de vocês estão familiarizadas com isso. Para outras, pode ser algo novo, como foi para mim. Como eu sei muito pouco sobre computadores, deixe-me ler para você um pouco do que eu aprendi sobre isso. Um cavalo de Troia, nesse contexto, é um programa de computador que parece ser legítimo, mas que, na verdade, é projetado para danificar ou comprometer o sistema. É um programa destrutivo que se disfarça como uma aplicação benigna, aparentemente inofensiva, mas que não é. Aqueles que receberam um cavalo de Troia no mundo dos computadores geralmente são enganados a abri-lo. É parecido com um vírus, mas não exatamente. Eles são enganados porque pensam estar recebendo um software ou um arquivo legítimo de uma fonte confiável. Esses programas podem causar danos sérios, apagando arquivos e destruindo informações do sistema. Cavalos de Troia também podem criar uma porta dos fundos no seu computador, dando acesso a usuários mal intencionados, possivelmente comprometendo informações pessoais ou confidenciais. Uma vez ativado em seu computador, o cavalo de Troia pode acessar arquivos, pastas ou todo o sistema. Ele pode até parecer um aplicativo útil,
Por isso, tantas pessoas desavisadas o baixam. Um cavalo de Troia pode se disfarçar como um programa feito para livrar o seu computador de vírus, mas, na verdade, ser usado para infectá-lo ainda mais. Veja, no mundo dos computadores, como algo aparentemente útil ou saudável pode ser perigoso e atingir pessoas desavisadas como eu, que não sabem o suficiente para lidar com isso. Essa questão do engano era uma grande preocupação dos apóstolos, dos líderes e pastores da igreja primitiva do primeiro século. Eles se preocupavam que os crentes em Cristo, que tinham saído do sistema deste mundo e do judaísmo ou de religiões gentias, fossem enganados, comprometidos ou contaminados por ensinos que pareciam inofensivos ou até úteis. Esses ensinos que pareciam benignos estavam, na verdade, introduzindo o erro doutrinário e espiritual, que infectaria não apenas quem os ouvia, mas também se espalharia por outros como um câncer dentro do corpo de Cristo. Por isso, a igreja primitiva era muito cuidadosa e intencional quanto à pureza doutrinária, garantindo que falsos ensinos e doutrinas não entrassem. Mais adiante, nesta série, falaremos sobre como proteger o seu computador de cavalos de Troia e como há paralelos com a forma de proteger o seu coração e a sua mente. Você encontrará por todo o Novo Testamento. Aliás, quando parei para estudar isso, encontrei muito mais que eu imaginava inicialmente. Frequentes advertências para ter cuidado, ficar alerta, estar em guarda, para não deixar que essas coisas se infiltrem e nos enganem, esses falsos ensinamentos. Deixe-me ler alguns desses versículos. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, muitos deles, isso não é raro, é comum. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Pensamos no anticristo como uma pessoa específica no fim dos tempos. E dependendo da sua escatologia, pode haver um anticristo final. Mas há um espírito do anticristo que permeia, invade e controla aqueles que espalham esse tipo de ensino enganoso em todas as gerações. Então João diz, versículo 8, tenham cuidado, fiquem atentos, estejam em guarda, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, que é a sua fé em Cristo e o relacionamento com Ele. Mas recebam plena recompensa. Ele não está dizendo que você pode perder a salvação, mas eu creio que ele está dizendo que há pessoas na igreja que têm grande conhecimento doutrinário sobre Cristo, mas nunca realmente o conheceram pessoalmente, e que serão desviadas por esses enganos, perdendo aquilo pelo qual os apóstolos, mestres e pastores trabalharam, levá-las à fé em Cristo. Elas serão enganadas. Então ele diz, cuidem-se e certifiquem-se de que estão na fé. Assegurem-se de que há salvaguardas suficientes em sua vida para se protegerem desses enganadores. Eu penso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3, onde Paulo diz, tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Voltaremos a esse versículo nesta série, mas Paulo está dizendo, há aqueles que procuram afastá-las de Cristo, que é a verdade. Eles oferecem algo a mais, algo diferente, algo que eles pensam que podem convencê-las de que vocês precisam. Paulo diz,
Eu vos desposei com Cristo para que tivessem um relacionamento puro, sincero e virginal com Ele. E temo que alguns venham e as seduzam, as afastem, assim como a serpente enganou Eva e a desviou da verdade. Estou convencido de que há aqueles que as desviarão de uma devoção sincera e pura a Cristo. O engano. A principal característica do engano, quando se trata de questões doutrinárias, é que ele afasta você de Cristo ou transforma Cristo em algo diferente, em alguém diferente do que ele realmente é. Romanos, capítulo 16, no final do livro, um tratado doutrinário extraordinário sobre a justificação pela fé. Paulo passa capítulo após capítulo expondo as grandes doutrinas da nossa fé de forma tão sistemática quanto jamais foi feita na história, sob a inspiração do Espírito Santo. Quando chega ao último capítulo, ele saúda os irmãos e irmãs da igreja em Roma e os adverte contra o engano doutrinário. Versículo 17, Romanos 16. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Haverá aqueles que entrarão e causarão divisões, criarão conflitos, obstáculos, ensinarão coisas contrárias ao que vocês leram nesses primeiros 15 capítulos, contrárias à doutrina dos apóstolos. Ele diz, não apenas tomem cuidado com eles, mas evitem-nos. Não deem ouvidos a eles, não lhes deem plataforma, não leiam seus livros, evitem-nos. Versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Ou como diz outra versão, enganam o coração dos desavisados, aqueles que não percebem, que são jovens, imaturos, ou que ainda não compreendem a verdade. Eles enganam esses corações com conversa agradável e lisonjeira. E eles entram não apenas no mundo, mas também na igreja. Paulo está escrevendo para aqueles que fazem parte da igreja visível, da igreja organizada. E ele está dizendo, cuidem-se daqueles que podem enganar o coração dos ingênuos. Muitas vezes no Novo Testamento, especialmente em 2 Pedro capítulo 2 e no livro de Judas, você verá que essas pessoas se infiltram na igreja com seus ensinos. De fato, Pedro e Judas dizem 2 vezes, eles se banqueteiam com vocês. Eles fingem ser parte de vocês. Eles se assimilam à igreja. Não são pessoas que se levantam e dizem, Jesus é falso, o cristianismo é falso. Esse é o tipo de engano que acontece no mundo também. Mas dentro da igreja, eles agem de forma muito mais sutil. Com palavras suaves, com lisonjas. Eles desviam você, afastam você, conduzem você para longe da pura devoção a Cristo. Vemos esse mesmo contexto em Atos capítulo 20, quando Paulo está se preparando para deixar a igreja de Éfeso. Ele se encontra com os presbíteros em Mileto. Ele sabe que não os verá novamente, então lhes dá suas últimas palavras de advertência, cautela e conselho. No versículo 29 ele diz, eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Penso que ele está falando de pessoas de fora que entrarão e tentarão afastá-los. Mas nos versículos 30 a 31, ele acrescenta, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem. Esses enganadores virão até mesmo do meio de vocês, dirão coisas que parecem tão certas, que soam tão bem. Terão livros que se tornam best-sellers. Terão grandes audiências,
Serão imensamente populares e bem-sucedidos, mas são enganosos. São falsos mestres. Estejam vigilantes. Também lemos no Novo Testamento que esse tipo de engano não diminuirá. Vai aumentar e se intensificar nos últimos dias, à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo no fim dos tempos. Pensamos, depois de tantos anos de história da igreja, ainda bem que resolvemos todas essas questões doutrinárias. Hoje não deve haver tanto disso. Não, há muito mais ainda hoje. Há mais engano na igreja atualmente. Mateus capítulo 24, versículo 24 diz que muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essas pessoas farão coisas impressionantes. 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. São sutis, são subversivos, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Isso é uma pista, aliás, sobre o que eles ensinam. Eles conduzem as pessoas a coisas que apelam aos instintos carnais, às paixões sensuais, coisas que fazem você se sentir bem. Diz o texto, e muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Serão impressionantes, sutis e eficazes. Suas táticas funcionarão e há pessoas nas suas igrejas, nas suas comunidades, pessoas que vão a livrarias cristãs, que ouvem rádio cristão, assistem TV cristã e que serão levadas por esses ensinos. A essência da questão é que esses falsos mestres desviam as pessoas da graça de Cristo e do Evangelho de Cristo para aquilo que Paulo chamou de outro evangelho. O evangelho que a pessoa e a obra de Cristo estão no centro da verdade que precisa ser protegida do engano, e é justamente nesse ponto que os enganadores atuam. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7: Estou muito surpresos em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo diz que essas pessoas não devem ser toleradas. Gálatas 1, versículo 8: Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, seja condenado, sujeito ao juízo eterno. É algo muito sério desviar pessoas do evangelho de Cristo. E ele repete no versículo 9: Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Isso é coisa séria. É preciso lidar com isso com seriedade. Por isso ele diz, vigiem. Essa é a lição aqui. Fiquem alertas, estejam atentas. Não pensem que vocês, ou sua igreja, ou seus filhos, ou seus netos, estão imunes a tais perigos. Alguns de vocês têm amigos que foram levados por ensinos de outro evangelho, ensinos que não apresentam o Cristo das Escrituras, ensinos que distorcem o evangelho de Cristo. Pessoas que pareciam tão firmes doutrinariamente
que estavam na igreja há anos e anos, que ouviram a verdade e você tinha certeza de que sabiam discernir e, no entanto, foram enganadas por esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas. Recebi recentemente um e-mail de uma amiga, esposa de um pastor. Ela me contou como ela e o marido tinham ajudado recentemente 3 famílias a saírem de uma seita, uma suposta igreja, que na verdade não é uma igreja verdadeira, que as havia aprisionado com certos ensinos. O processo de tirá-las de lá foi longo, extremamente difícil. Uma das filhas, pelo que me lembro, ainda está envolvida nisso. E as famílias que conseguiram sair perderam tudo por causa de um pacto que assinaram quando entraram. Elas foram enganadas. Minha amiga, a esposa do pastor, me disse: como as pessoas caem nessas coisas? E essas pessoas se perguntavam: como fomos tão cegas? Como entramos nisso? Não pense que você está imune à possibilidade de ser enganada. E os seus filhos? Leve a sério as coisas que os influenciam, que alimentam os seus corações e mentes, para que não sejam enganados. O enganador trabalha por meio de muitos meios diferentes. Estou convencida de que Satanás não se importa com a forma como ele engana você, contanto que você não creia na verdade, não haja de acordo com a verdade e não espalhe a verdade para outras pessoas. Então, seja qual for o meio, ele vai tentar alcançá-la. Ele não vai aparecer como uma serpente, porque nenhuma de nós cairia nisso. As serpentes de hoje não são as criaturas belas que a serpente era no jardim do Éden. Ela era bonita, era deslumbrante, era atraente. E é assim que o inimigo vem, de maneiras deslumbrantes e atraentes. Existem muitas fontes ou meios diferentes pelos quais o inimigo traz engano e erro, sendo um dos principais a nossa própria carne pecaminosa, nossas mentes não renovadas, pensamentos que ainda não foram transformados pela verdade de Deus e nossas emoções que ainda não foram renovadas. Podemos ser suscetíveis ao engano, mesmo que não haja nenhuma influência externa trazendo esse engano até nós. As tradições humanas podem nos enganar. Há igrejas hoje, algumas religiões, que têm tradições contrárias ao Evangelho, contrárias a Cristo. Mas as pessoas têm pensado assim por décadas, gerações ou milênios, e por isso acabam acreditando nelas. Outra fonte ou meio de engano e erro é a educação. Não há nada de errado com a educação, desde que seja uma educação baseada no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A educação secular de hoje promove e doutrina os alunos em filosofias mundanas, que são contrárias à palavra de Deus. Amigos podem ser uma fonte de engano. Pessoas que falam sobre suas próprias experiências, o que acreditam e o que pensam. Somos seres relacionais e emocionais e então pensamos: se aconteceu com ela e ela vê dessa forma, deve ser verdade. Eu não estou falando de coisas que parecem enganosas. Essa é justamente a natureza do engano. Ele parece fazer sentido e parece correto. Nossa cultura, nosso sistema mundano e secular tem muitos meios de trazer engano às nossas mentes e corações. Entretenimento, livros e revistas podem ser formas muito sutis e criativas e inteligentes de nos fazer aceitar o engano, porque todo mundo ama uma boa história. Gostamos de ser entretidas, e então nossas defesas caem e acabamos aceitando a filosofia por trás daquela história. Eu vou dar alguns exemplos disso ao longo da série. Profissionais respeitados, que talvez tenham muitos diplomas em psicologia, teologia, sociologia ou educação, e pensamos: bem,
Eles têm um diploma de uma universidade famosa, eles devem saber o que estão dizendo. E começamos a pensar: o que eu sei? Talvez as coisas que eu acredito sobre Deus, Cristo e o Evangelho, quando essas pessoas do Seminário de Jesus aparecerem questionando a autenticidade, a veracidade dos relatos dos evangelhos, bem, essas pessoas são tão inteligentes, têm muito mais diplomas do que eu. Talvez saibam algo que eu não sei. Isso pode plantar sementes de dúvida, afinal, são profissionais. Mas deixa eu te dizer, a senhora simples, com apenas o ensino primário, mas que conhece a Cristo e conhece a palavra de Deus, é mais sábia do que todas essas pessoas com tantos diplomas, porque ela tem a verdade. E eles estão cegos e enganados. O engano também pode vir de professores e pregadores populares, autores, ministérios de TV e influenciadores. E darei alguns exemplos de onde acredito que isso está acontecendo. Às vezes eu penso que eles sabem que estão enganando. Outras vezes eu penso que estão apenas enganados. E só Deus sabe qual é o caso. Mas o fato de você ter ouvido algo num site cristão ou ter lido um livro em uma livraria cristã não significa que aquilo seja verdade. Há muito erro sendo promovido no meio cristão por autores e mestres respeitados, populares e de grandes vendas. Esses falsos mestres, qualquer que seja a forma que assumam, são fortalecidos e impulsionados. Você precisa se lembrar disso. Por Satanás, o grande mestre do engano. Eles são seus instrumentos. São seus veículos para cumprir os seus propósitos. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versos de 12 a 15. Mas o que faço? Isso continuarei a fazer para não dar oportunidade àqueles que buscam, com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O engano normalmente não vem por meio de um grande monstro horrível, porque se fosse assim, não cairíamos nele. Ele costuma ser sutil, atraente, sedutor, pequenas distorções da verdade. Mas, se você se desviar apenas alguns graus, logo estará muito, muito longe. Eles se disfarçam como anjos de luz e servos da justiça. Por isso, novamente, o desafio que os escritores do Novo Testamento fazem aos cristãos, tanto em seus dias quanto nos nossos, é: estejam alertas. Cuidado, fiquem vigilantes. Não pensem que isso não pode acontecer com vocês. Não pensem que isso não pode acontecer com seus filhos, seus amigos ou alguém da sua igreja que ouve a pregação da palavra há anos e anos. Há enganadores, até mesmo aqueles que usam vestes clericais ou possuem diplomas teológicos, que estão por aí enganando o povo de Deus. Talvez eles mesmos estejam enganados. Eu não posso saber sobre seus corações, mas são instrumentos do maligno. Deixe-me apenas dizer que, assim como os falsos mestres são fortalecidos por Satanás, o enganador, e são seus instrumentos, aqueles que ensinam a verdade aos outros são instrumentos de Deus e são fortalecidos e impulsionados pelo Deus da verdade. Queridas, é isso que queremos ser. Mulheres da verdade, mulheres que ensinam a verdade aos seus filhos, à próxima geração, que discipulam outras pessoas na verdade.
E você pode ser um instrumento verdadeiro de justiça. Você pode ser uma verdadeira serva do Senhor, mas precisa guardar o seu coração, guardar a sua mente e se certificar de que não está permitindo que o engano entre e a pegue de surpresa. Ó Senhor, neste dia, como precisamos de discernimento. A Tua palavra diz que muitos enganadores virão e muitas pessoas cairão em seus enganos. Temo, como Paulo temia pelos coríntios, que muitas, até mesmo em nossas igrejas hoje, tenham sido afetadas, desviadas da pura e simples devoção a Cristo, vagueando por caminhos em que pensam estar encontrando algo mais diferente ou melhor, e foram enganadas. Senhor, oramos para que Tu as resgates e nos tornes resgatadoras. Ajuda-nos a amar, conhecer e proclamar a verdade de tal forma que sejamos usadas por Ti para proteger pessoas do engano e trazê-las para a luz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nancy DeMoss Wolgemuth tem identificado algumas formas comuns de engano, e muitas delas parecem ser seguras. Realmente precisamos aprender a avaliar a verdade e o erro. O cristianismo é apenas um dos caminhos válidos para Deus? Essa é uma afirmação comum. Vamos avaliá-la amanhã no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.